Boa noite, meus irmãos. Tudo na paz com vocês? Vamos continuar nossa leitura expositiva de Marcos. Antes vamos orar, vamos agradecer a Deus. A gente vai retomar de Marcos 6,31, tá bom? Mas vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, pela honra que nós temos de ler a sua palavra, estudar e entendê-la pela sua graça e misericórdia. Senhor, nós temos que ter sempre a consciência que muitas pessoas, para que essa Bíblia chegasse a nós, pagaram o preço com as suas próprias vidas. Muitos, Senhor, deram as suas vidas nas traduções do original para chegar até nós. Muitos, Senhor, sofreram perseguição para guardar e deter a tua palavra. E hoje nós temos por liberdade no Brasil tantas versões, tantas Bíblias que temos acesso. Não nos permita perder essa consciência, a gratidão ao Senhor pelo privilégio que nós temos de lermos livremente, estudarmos e, acima de tudo, pela ajuda do Teu Espírito, entendermos a Sua palavra, Pai. É o que nós pedimos essa noite, mais um dia, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, para que possamos ler o Evangelho e entendê-lo, e que Ele possa a cada dia nos salvar e nos reconciliar com o Senhor para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 6, lembra que a gente viu no capítulo, a gente viu aquele relato de Jesus dizendo que, aquele ditado que o profeta não tem honra na sua casa, né? A gente viu Jesus sendo rejeitado pelas pessoas de onde ele tinha nascido, né? E ele cita esse provérbio. Depois ele envia os 12 discípulos com autoridade para pregar o Evangelho, para pregar sobre o reino de Deus, e dá a eles autoridade sobre espíritos imundos. Eles percebem essa autoridade que Jesus concede e delega a eles. Mas no meio disso a gente viu a história de João Batista, né? Que no meio desse comissionamento, Marcos conta uma história de alguém que sofreu por obedecer a Deus, foi decapitado, João Batista. E é interessante que agora nós vamos ver hoje, ele continua contando algo que para mim ainda tem a ver com o comissionamento de Jesus aos discípulos. Primeiro ele fala na história de João Batista: vocês podem se preparar, que vocês podem sofrer pelo Evangelho do jeito que João sofreu. Agora é uma situação ao contrário. Agora Jesus demonstra de novo autoridade milagrosa sobre uma questão que é o que nós chamamos da multiplicação dos pães. Lembra que Jesus manda os discípulos e não permite que eles levem nada a mais? Na verdade, nem mesmo o básico. A gente fala que eles tinham que levar o básico, mas nem o básico eles podiam levar. Porque aquele saco de viagem que Jesus falou, não leve, era um saco de viagem, uma sacola, uma alforge lá, básico, que tinha na verdade só uma túnica a mais, uma troca de roupa para servir de cobertor, travesseiro, né? E nem essa sacola, que era uma questão básica de uma sobrevivência de uma viagem um pouco mais prolongada, Jesus não leva nem isso. Vocês vão levar o mínimo mesmo, né? E aí vocês vão comer e se usufruir do lugar onde vocês estiverem pregando e ensinando. Só que imaginem isso na cabeça de pessoas que estavam acostumadas com a região da Palestina e tudo. Eles, poxa, Jesus está privando a gente de questões de básicas de sobrevivência. O que Jesus está querendo? Pois é, Jesus está querendo que vocês aprendam a obedecer e a acreditar que Deus vai cuidar de vocês. E logo nós temos agora um relato relacionado à provisão, à multiplicação dos pães. Olha como as coisas elas vão se encaixando na narrativa de Marcos, né? Como as coisas vão se encadeando de uma forma que você fala, poxa, faz sentido Marcos estar contando a história dessa forma. Existe um ensinamento. Ele comissionou, fala da decapitação de João Batista, agora ele fala da provisão de Deus, depois ele fala de novo de Jesus tendo poder sobre as questões naturais, da natureza a gente vai ver, então é muito interessante. Então Marcos capítulo 6, nós vamos ler, antes de ler,
O que é o tema central aí, como a gente às vezes tem falado? A mensagem do milagre da alimentação, ela é basicamente simples. Qual que é a mensagem? Deus proverá. Deus vai cuidar de vocês. Deus vai olhar para vocês. Lembra que Mateus fala o quê? Não vos preocupem, não fica preocupando com o que vocês vão comer, como vocês vão vestir. Quem se preocupa com essas coisas são os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus. Se preocupem em buscar o meu reino, a justiça e o reino de Deus, porque essas coisas Ele vai cuidar, Ele vai acrescentar a vocês. Então, se o nosso coração está alinhado em buscar o reino, Ele promete a nós provisão de sobrevida, de vida, né? E muitas vezes até a mais, em abundância, para cumprirmos a nossa missão. E é isso que Jesus ensina, e Marcos ensina isso nesse relato aqui que a gente vai ler, tá? Então esse é o principal milagre em que Jesus envolve seus discípulos. Neste milagre, preste atenção, Jesus envolve os discípulos, Ele pede para os discípulos, Ele pede, não uma opinião, mas ele sugere uma coisa que os discípulos ficam, como nós vamos fazer isso? Depois ele pede uma coisa para os discípulos e envolve os discípulos na dinâmica do milagre da multiplicação dos pães. Diferente de outros, os discípulos não são envolvidos, simplesmente Jesus vai lá e faz o milagre. Aqui você já percebe, depois dele ter comissionado, dado autoridade, mandado pregar, ele está ensinando, não só suprindo a multidão, mas ele está discipulando os discípulos. Jesus está querendo deixar uma mensagem para os seus discípulos nesse milagre também. E eles falham, inclusive, infelizmente, mesmo depois da multiplicação dos pães, eles ainda demonstram incredulidade em algumas questões. Mas vamos lá devagar então. Vamos ler, versículo 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Gente, olha a multidão como demandava, como estava tomando o tempo de Jesus e dos discípulos. Para onde eles iam, tinha gente querendo o quê? Ouvir Jesus, ser tocada por Jesus, ser solucionado um problema de um filho, né, do endemoniado, e assim vai. E Jesus chegou um momento que eles não tinham tempo, eles não tinham como parar para comer. E há um desgaste natural de Jesus e dos discípulos, obviamente. E o que Jesus lhes disse? Venham comigo para um lugar deserto. Então os lugares ermos, né, desertos, eram um refúgio para Jesus. Ele saía da cidade, né, daquela multidão, ele tentava se afastar para ficar mais tranquilo em alguns momentos. Esse foi um deles, mas não dava muito certo, tá? Mas aí olha que interessante, venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Vamos descansar, sair da multidão, vamos deixar a multidão de lado, vamos descansar. Tempo nosso de descanso. Eu estou vendo que vocês estão esgotados, nós estamos chegando a um limite, nós precisamos sair fora dessa rotina que está quase nos aprisionando. A multidão sufocava, né? Pressionava Jesus nesse sentido. No versículo 32, então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Gente, o povo viu os discípulos, né, arrumando o barquinho deles lá, tomando rumo com Jesus. Opa, vamos atrás. Para onde eles vão? Eles vão cruzar o rio aí, vão cruzar, né, o mar ali, que era um lago. Vão atrás deles. Eles estão indo para a região tal, uma região provavelmente deserta. Eles conheciam o lugar todo. Então o que eles falam? Pessoas que estavam ali viram e um começa a falar para o outro. Lembra que eu falei? Um começa a espalhar, né? Olha, eles estão indo para lá, pegaram o barco, conta para não sei quem, conta. E aí de repente está articulada pessoas que já sinalizam o outro, que vai depois, que vai avisar, né? É um negócio
a multidão e as pessoas se comunicando. E de repente um grande grupo de pessoas chegou na frente de Jesus. Eles não estavam com pressa, né, para atravessar a rua. Eles pegaram o barquinho lá, vamos atravessar, vamos para outro lugar, vamos procurar um lugar de descanso, tranquilo, sem pressa, vamos descansar. Qual foi o problema? Não conseguiram se livrar das pessoas, as pessoas chegaram, né, antes aí. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, o que aconteceu? Jesus tem compaixão deles. Isso a gente fala sentimento, né? Mas é um valor de Jesus, um princípio, um ato do coração, do Espírito de Jesus. Como se ele ouvisse o clamor, né, existencial das pessoas, e aquilo se compadecia, porque as pessoas estavam num estado deplorável espiritual. E ele cita algo aqui para mostrar esse estado da nação, esse estado desse povo, né? E ele fala assim: por quê? Porque porque eram como ovelhas sem pastor. Esse símbolo na nossa cabeça, talvez a gente não faz ideia do que isso signifique, né? Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus se compadece da multidão, por quê? Porque eles eram ovelhas sem pastor. Para a gente entender um pouquinho o que essa figura significa, eu vou ler com vocês aqui um texto. Vamos comigo lá em um texto do Antigo Testamento. Abra comigo lá no profeta Ezequiel. Ezequiel 34. Deixa aberto aí antes. Vou fazer uma colocação aqui. Olha só. O amor e o zelo, o cuidado de Jesus, né, profundos de Jesus para com o povo da Galileia, são enfatizados de maneira particular nos dois milagres de alimentação. Esse é um, depois nós vamos ver o outro. Jesus vai relatado duas multiplicações. Ele se preocupa com essas pessoas porque elas não têm pastor. Olha que interessante. Uma imagem frequente no Antigo Testamento. Presta atenção. Quando Deus falava que aquele povo não tinha pastor, ou ele reprovava o pastor, o que isso significava? Significava que aqueles líderes, o fracasso dos líderes de Israel, como aconteceu com a geração do deserto, com a nação sob o governo de Acabe, lembra? Acabe, Jezabel, o povo padece debaixo do reinado de Acabe, porque Acabe é um rei que quebra a aliança com Deus, desobediente, manipulado por Jezabel, sem autoridade, sem buscar a direção de Deus, né, influenciado pela toda a idolatria e feitiçaria da mulher Jezabel. Então ele é uma pessoa que representa um estado para a nação. Quando o líder está assim, da nação, que era o rei da nação de Deus, imagine o estado do povo, sem uma voz de governo da parte de Deus, sem uma segurança que esse povo está sendo cuidado debaixo dos valores, dos princípios, da vontade de Deus, recebendo a bênção de Deus. O povo estava temerário. O que é? Nós estamos abençoados ou amaldiçoados por Deus, debaixo desse tipo de rei. Então quem eram os pastores? Os reis. Os líderes eram chamados pastores do povo, daquele povo, e eles eram repreendidos. Então é interessante que às vezes quando a gente fala de pastoreio, a gente liga somente a imagem daquele pastor das ovelhas, mas no Antigo Testamento, em várias situações, o pastor é o rei, ele é a figura de autoridade que deveria cumprir o papel que um pastor cumpre lá com as ovelhas, de cuidado, de alimentar, né, de zelar.
e ele não faz, e aquelas ovelhas ficam sem pastor, desorientadas, descuidadas, sem estarem alimentadas corretamente, judiadas, por não terem um pastor que as guie de forma adequada. Então essa é uma condição de Israel em várias situações, e Jesus fala que isso que o povo estava enfrentando. Ele sente compaixão, porque o povo era sem pastor, como ovelhas sem pastor. Eles estão nessa situação, na mesma situação que estava na época de Acabe e de outros reis, que não tinham nenhuma intimidade com Deus e não guiavam o povo nas leis de Deus, para os pastos verdejantes. Onde tem pasto verdejante? Só na vontade de Deus, na palavra de Deus. E o povo não era guiado, né, de forma adequada diante do Senhor. E continuando aqui, em especial com a nação saqueada. Olha que interessante agora, Ezequiel 34, versículo 1 diz assim: veio a mim essa palavra do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Quem que são? Os líderes. Lembra que não é pastor de ovelha, está falando das pessoas que lideram o povo de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Você tem dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Esse é o estado da nação de Israel naquela época. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes, por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, olha lá, foi saqueado, se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmo em vez de cuidar do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o Senhor soberano: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Olha o estado deplorável desse tipo de liderança. Ao invés de cuidar do rebanho de Deus, alimentá-los, sustentá-los, fazê-los crescer, guiá-los, eles consumiam e devoravam, e deixavam as ovelhas serem atacadas pelos animais, que é outro símbolo, né, de outras influências externas que estavam devorando a vida do povo de Israel. Então, quando Jesus fala que ele tem compaixão porque eles são ovelhas sem pastor, meu irmão, o estado é um estado de pessoas que estão vagueando, sem rumo existencial, sem sentido na vida, sabendo que são o povo de Deus e não encontrando a direção de Deus. Quando eles encontram Jesus, eles não podem deixar Jesus embora mesmo, eles vão atrás, porque esse homem está dando a eles algo que eles não viam mais. Existe autoridade de Deus, existe algo de Deus na vida dele, existe um ensino que está saciando a nossa alma, a nossa vida. Ele cura as pessoas, ele nos alimenta, ele nos fortalece. Então aquela multidão corre atrás, porque Jesus começa a atender algo do coração daquele povo, e eles compadecem. Jesus tem compaixão, e por mais que ele está cansado, também com fome, em momento procurando descanso, ele volta-se para a multidão e continua ensinando. Perceba o que ele vai fazer com a multidão: ensinar.
Exato. Sim. Inclusive, aí talvez uma conversa mais ampla, né, que a gente poderia conversar, mas os líderes são usados por Deus tanto para abençoar o povo, isso na leitura de Israel, como para punir, castigar o povo rebelde. Você lembra que Deus chama Nabucodonosor, meu servo Nabucodonosor? Por quê? Porque Nabucodonosor estava disciplinando, castigando Israel, porque Israel tinha quebrado a aliança com Deus, e ele é a vara de Deus para disciplinar Israel. Então eles são levados escravos da Babilônia. Era um povo que, humanamente falando, inimigos do povo de Deus, mas Deus não é pego de surpresa, tudo está no controle da mão dele, inclusive Nabucodonosor, inclusive um rei totalmente pagão, né, idólatra. Então todos estão, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, em alguns momentos, inclusive a dificuldade que o povo passa, às vezes é um aperto deixado por Deus, uma disciplina deixada pelo próprio Deus para o povo despertar. Meu irmão, quando o brasileiro começou a orar e buscar Deus, quando o negócio estava apertando financeiramente, apertando para os evangélicos, para as igrejas, aí a gente começa a orar. Aí a gente começa a buscar Deus, aí a gente começa, Deus faz alguma coisa. Então às vezes algum tipo de sofrimento e coisas que Deus permite e usa disso para despertar a igreja e recolocar a gente no lugar certo. Então Deus tem o controle, Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Ainda em Ezequiel 34, olha que interessante, no versículo 23. Primeiro ele fala contra os pastores de Israel, agora tem uma promessa. 23 diz assim, 22, para a gente pegar o contexto. Deus fala, eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas, julgarei entre uma ovelha e outra. Olha só, a ovelhinha também não é tudo santa não, eu vou salvar minhas ovelhas, mas eu vou julgar elas. Eu vou julgar também o meu povo. Eu vou julgar os pastores que estão saqueando o meu povo, e vou julgar o povo também. E aqui ele faz a promessa: porei sobre elas um quê? Pastor. Olha que interessante. O meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Nós sabemos aqui, estudando, que essa é uma promessa messiânica. Esse Davi não é necessariamente o Davi lá físico, está falando do descendente de Davi, do outro Davi, do rei eterno prometido, do Messias. É uma promessa que viria alguém que já era prometido da linhagem davídica, que seria um pastor eternamente do povo dele. Quem é essa pessoa? Jesus, que está lá falando agora. Por que ele se compadece? Porque esse povo está sem pastor. Depois ele é chamado ele é o pastor. Ele é o pastor prometido. Ele é o Messias pastor que foi prometido e que vai pastorear eternamente como rei da linhagem davídica, da linhagem de Davi, que estabelecerá um reino eterno. Gente, olha que fantástico. E ali Jesus está antecipando então o que ele fará na eternidade: cuidar das ovelhas, trazer um banquete para as ovelhas. Você sabia, nós vamos ver isso aqui, que na eternidade uma das coisas prometidas é banquete. Você sabia disso? É festa com banquete. As bodas, a ceia, a grande ceia, né, da eternidade do reino de Deus. O que Jesus está fazendo? Ele está antecipando, ele está sinalizando que ele é o pastor,
que vai cuidar das ovelhas e vai saciar a fome delas. E Ele tem compaixão. Mas isso vai se concluir de forma total na segunda vinda, após a primeira, que Ele teria que morrer na cruz como servo sofredor. Marcos vai esclarecer isso para a gente com o tempo de forma muito legal aí. Ainda em Ezequiel 37, vamos só um pouquinho para frente, o último versículo aqui do Antigo Testamento. 37, Ezequiel 37, 24. De novo a promessa, ele repete aqui, ele fala assim: o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. E aí ele continua falando da promessa. Tudo isso é promessa messiânica, é a promessa do reino eterno, que só o Davi, o filho de Davi, né, o tronco, o broto de Jessé, da linhagem real, que seria o Messias prometido, iria cumprir de forma plena, de aliança eterna, perpétua. Quem vai cumprir essa aliança perpétua? Só o Cristo, só o Messias. O que Marcos está fazendo mesmo? Apresentando o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está construindo a identidade de Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o pastor prometido, é Ele quem vai saciar a existência da humanidade. Gente, é fantástico tudo isso, porque tudo que está no Antigo Testamento começa a se cumprir na primeira vinda e vai terminar na segunda, todo o cumprimento. E a era do Messias, a era messiânica, foi inaugurada na primeira vinda, mas ela vai ser plenificada, consumada na segunda. Mas o processo de implantação das profecias do reino de Deus iniciou. E a igreja tem parte de implantação do reino de Deus. Como? Pregando o Evangelho, fazendo discípulos, porque a igreja é a maquete do reino de Deus. Ela sinaliza que nós seremos um só povo, teremos um só rei, um só Senhor, um só Cristo, eternamente. Se nós vivemos dessa forma, antes da segunda vinda, nós somos uma igreja que profetiza, que anuncia, antecipa e clama Maranata. Não só com a nossa mensagem, mas com a nossa vida comunitária como igreja, com uma comunidade do pastor que já veio e que deixou a gente aqui, mandou o Espírito Santo para nos ajudar na nossa missão e prometeu voltar. E vai arrebanhar a gente na eternidade. Exatamente. Ele tem que trazer, ele traz alegria, paz, justiça. Porque tem a ver com o reino. O reino de Deus é isso. Tá? Então, gente, é muito interessante, você fazer essa leitura vendo como que as coisas do Antigo Testamento estão se cumprindo. Nada que está no Novo está aleatório, tudo está ligado ao que Deus prometeu desde Gênesis. Jesus é o descendente da mulher, prometido lá em Gênesis 3,15. Jesus é o pastor prometido por Deus através de Ezequiel, que olha para a multidão e vê: esse povo está sem pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Vamos voltar lá para Marcos. Versículo 35. Depois dele começar a ensinar muitas coisas, ele continua: já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: olha só, gente, foi para o outro lado do lago, o povo estava lá aglomerado já, e começa a ensinar. Lembra que o ensino na época não era uma horinha não, porque uma hora a gente já está cansado, passava 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o povo ouvindo. Chega uma hora que já é tarde para ir embora, para as pessoas irem. E os discípulos falam para Jesus: Jesus, está ficando tarde para dispensar as pessoas, você tem que voltar.
para de onde vieram. Eu não sei, em algum lugar aqui que fala mais ou menos, eles percorreram para chegar ali uns 8 quilômetros, 7 a 8 quilômetros, mais ou menos, do lugar onde eles estavam, para rodear esse lago e chegar nessa região onde Jesus estava. Então, não era muito, longe, mas estava ficando tarde, um lugar ali deserto. Lembra que na época com salteadores, perigos, animais selvagens, a gente não sabe como que era exatamente, mas está ficando tarde, vamos deixar o povo, vai ficar com fome, tem gente com criança aqui, mulheres, nós temos que liberar esse povo, Jesus. Os discípulos preocupados com a questão ali, da organização do evento. Os discípulos preocupados. E aí o que eles falam? Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto. Olha a preocupação dos discípulos, já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos, povoados vizinhos, comprar algo para comer. O povo vai desfalecer, Jesus. Deixa o povo ir embora, está ficando tarde, um lugar deserto, não tem comida por aqui, eles vão ter que percorrer para achar uma cidade vizinha, povoados vizinhos, para eles conseguirem comer. Então, a sugestão dos discípulos, uma sugestão ruim? Não, natural, uma sugestão de organização, de preocupação com as pessoas que estavam ali, só que se esquece com quem você está. O problema aí não é isso, o problema é se esquecer com quem eles estavam. Eles não tinham a clareza ainda da identidade plena de Jesus. Se eles tivessem, é uma preocupação que não precisava. Você acha que Jesus não teria uma solução? Essa que é a questão, eles não conheciam ainda todo o poder, toda a soberania de Jesus, todo o controle de Jesus em cada situação. Eles não tinham ainda essa dimensão. Então eles agiam de forma boa, correta, humanamente falando, estratégia de lidar com uma situação ali, até se antecipando, imprevistos, incidentes que poderiam acontecer, uma forma de administrar o tempo e a situação. Só que isso por não perceber com quem eu estou, com quem nós estamos realmente. Isso é um fato. Marcos está mostrando que os discípulos, por mais que viram Jesus fazer milagres, libertar pessoas, a tempestade, eles participaram já, eles ainda não entendiam a total natureza e identidade desse Cristo, Filho de Deus. Não havia esse entendimento pleno, completo. Tudo bem para entender isso? Isso vai se esclarecendo com o tempo, a gente vai ver, clareando com o tempo. Aí então vamos lá, volta lá, vira a página da minha, 37. Aí Jesus responde, ele fala assim: ele porém respondeu. Olha que interessante a resposta de Jesus, acho que foi para cutucar eles, Deem-me vocês algo para comer. Meu irmão, tinha ali, estou antecipando, 5.000 homens. 5.000 homens foram contados com a contagem da época. Isso quer dizer que tinha mais gente, porque as mulheres não eram contadas e as crianças. Então, eu não sei se tinha o mesmo tanto de mulher, mais, menos. Também. Então, vamos colocar por baixo aí que tenha entre mulher e criança, junto, mais 5.000. Acho que chutando razoável, sem exagero, talvez umas 10.000 pessoas. Se vocês acharem que eu estou exagerando, diminui aí, 7. Eu acho que não, porque você colocando as crianças, as mulheres, provável aí ter um número, pelo menos mais de 5.000 pessoas ali, talvez. A gente não tem isso aí, é uma questão de especulação. Mas as mulheres, você lembra que elas iam muito atrás, então tinha muita mulher aí atrás de Jesus. Tinha na verdade mais mulher do que homem em algumas pessoas. Então você tem um número razoável, grande. Você está ali quase 10.000 pessoas no deserto. As crianças também iam.
E as crianças também, que elas acompanhavam. Então, exatamente, foi um menino, que nós vamos ver nessa situação, um rapazinho que estava lá. Então o que acontece? Você tem 10 mil pessoas ali, os discípulos falando: Jesus, vamos mandar embora, lugar deserto, está ficando tarde, o povo vai desfalecer, tem que comer. Aí Jesus dá uma resposta, né, inacreditável. No deserto, dá a vocês comida para o povo. Imagina, o que passa na cabeça, o que passaria na sua cabeça? Ai, vamos, Jesus, o senhor está de brincadeira, o senhor não está, como dizer assim, o senhor não está entendendo, o senhor esqueceu, o senhor é da Palestina, nós estamos na Galileia, num lugar deserto, as cidades vizinhas estão longe, né? Mesmo que dava para ir comprar, mas teria que pegar o dinheiro e ir comprar, como carregar isso, você tem uma logística toda. Mas os discípulos aqui, Marcos relata uma resposta que a gente vai ver. Eles disseram: isso exigiria, a maior preocupação do ser humano é dinheiro, né? Olha só, eles nem perguntam como que a gente vai trazer, né? Não, o negócio é dinheiro. Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? A preocupação dos discípulos. A minha não é a tua e a minha, dinheiro. Quando a gente vai fazer a obra de Cristo, obedecer a Cristo, dinheiro. É a preocupação. E Jesus está preocupado com o dinheiro. Ele só queria que os discípulos obedecessem e crescem nele. E eles fazem uma conta aqui. Eu vou pegar aqui, ó, a quantia. Olha só a conta que foi feita, atualizada, o tanto de dinheiro. Esses 200 denários equivalem a mais quantia exata aqui, ó. São um denário equivale ao salário de um dia de um trabalhador. Um denário, tá? Se quiser fazer em reais essa conta, põe aí mais ou menos o salário. Pega o trabalhador aí, uma hora hoje, uma hora de um trabalhador, mais uma média aí, e você coloca aí. Então, isso quer dizer que o valor correspondia a 7 meses de salário de uma pessoa, mais ou menos 6 a 7 meses de um salário. Então você tem, o que eles estão falando? Jesus, é uma pequena fortuna. Nós vamos pegar 7 meses de salário e vamos gastar para alimentar um povo que a gente pode mandar eles embora e mandar se virar. O Senhor já alimentou eles com a palavra, já ensinou, e os discípulos estão preocupados. Nós vamos gastar 200 denários, não é brincadeira não, hein, Jesus? Então a preocupação é essa. E aí no versículo 38, perguntou ele. Jesus nem responde, né? Tem coisa que Jesus nem dá muita moral. Ele vai lá e fala o seguinte: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Perceba Jesus envolvendo os discípulos, querendo tirar o que estava no coração deles. Tinha fé, preocupação, medos. O que estava dentro deles? Jesus está arrancando o que está no coração dos discípulos. Você percebe que ele nem continua a conversa, ele só é como se assim, vocês já se expuseram. A preocupação primeira já veio à tona. Faz o seguinte: levanta, verifica o que vocês encontram de comida, de pão no meio da multidão. Meu irmão, a gente não sabe se a gente com pão, a gente que não tinha. Imagina os discípulos: você tem pão? Não tem nada, né? Você amoita o seu ali, não é isso? Eu vou guardar. Se no meio daquela multidão com um pãozinho, você vai, está aqui, um pão aqui. Então o que a gente entende? Nós só entendemos que Marcos relata que um menino mostrou que tinha pão e peixe. E os discípulos voltam com essa notícia, né? Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Nós achamos aqui 5 pães
e 2 peixinhos, né? Versículo 39. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Então imagine toda aquela multidão lá. Olha só a estratégia agora. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui. Todo mundo sentado. Sentadinho. E aqui, se eu não me engano, senta em grupos. Grupo de 50 e de 100. Então vamos dividir a multidão aqui, setorizando, né, em pequenas células aí, de 50 pessoas e 100, para a gente conseguir ter acesso aos grupos e fazer a divisão para alimentar a multidão com 5 pães. Percebe? E os discípulos fazem o que? Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães, os 2 peixes, Jesus pega os 5 pãezinhos, os 2 peixes, faz um ato simples, mas profundo. Esse é o ato que ele faz na ceia, não é isso? Olha só como remete à mesa do Senhor, como remete à promessa da eternidade. Ele faz simplesmente o que? Pega, toma os 5 pães e os peixes, olha para o céu, deu graças e partiu os pães. Simples assim, não? Jesus resolve as coisas bem fácil, né? Pai, graças te dou. Pega o pãozinho assim, ó, parte, dá para o discípulo do lado, essa é uma cultura oriental, eles partem o pão, dá para a pessoa do lado, a mesa era feita assim. Aí o outro pega, parte e dá para o outro, parte e dá para o outro. Ele pega o parte de novo, o outro pão e dá, parte. A hora que parte começa a partir, vai distribuir, não acaba de partir, não tem fim. E há um ato de multiplicação para a alimentação daquelas pessoas. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 pães, os 2 peixes entre todos eles. 42. Todos comeram e ficaram o quê? Não é comer ainda para passar fome, não, é comer e ainda ficar satisfeito, para não falar cheio, né? Estou cheio, né? Satisfeito, farto. Eu não comi mais, não é porque não tinha pão, porque eu não queria mais. Esse foi o nível do milagre que Jesus fez. É isso que Ele está prometendo. Ele está prometendo uma provisão abundante. Lembra que isso significa uma vida abundante daquilo que Ele vai proporcionar, quem Ele é. Lembra que Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que alimenta a existência humana. A sua obra e a sua promessa em quem Ele é o verdadeiro pão que pode saciar a vida das pessoas. Então esses atos, né, milagres temporais e materiais, eles falam de realidades eternas. Fala, pastor. Isso aí, tem uma anotação dele aqui, pastor, que fala justamente disso. Remete justamente a algumas questões que aconteceram no deserto com Israel. Com Eliseu também multiplica o pão, tem anotado aqui uma situação, e Elias. Então tem algumas situações de alguns, com Moisés acontece a multiplicação, Elias e Eliseu, multiplicação de pão, de alimento. Só que o que Jesus fez foi infinitamente maior do que, por exemplo, que Elias e Eliseu fizeram. Outra questão interessante, mostra sempre que Jesus é maior do que Moisés, Ele é maior do que Elias, Ele é maior do que os profetas do Antigo Testamento, Ele é maior que a lei, Ele é maior do que o maná, porque Ele é o maná que desceu
do céu. Então tudo isso está sendo aqui ensinado, passado, e a gente precisa, entender que a provisão que Jesus está oferecendo não é só uma provisão momentânea. Ele está mostrando ali, se compadecendo. A maior provisão é Ele, como o pastor do rebanho que estava sem pastor. Ele é a maior provisão dessas pessoas e da existência da humanidade. Mas aqui ele faz esse milagre, os discípulos todos percebem, acompanham isso aí, e ele faz esse ato de partir o pão e dar graças. É um ato que a gente faz, ele fez na ceia, partiu o pão e deu graças, e a gente faz isso também em gratidão a Deus na ceia do Senhor, e ele alimentou então as pessoas, e elas ficaram satisfeitas. 43, e os discípulos recolheram, depois de todo mundo satisfeito, vamos sair pegando o que sobrou. Será que sobrou alguma coisa? 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Lembra que a contagem de homem sem a contagem feita da mulher, das mulheres e das crianças. A mensagem profunda aqui, simples, é: Deus providencia, Deus cuida do povo dele, Deus cuida daqueles que estão buscando o reino em primeiro lugar, a justiça em primeiro lugar, daqueles que vão obedecer o comissionamento, daqueles que vão obedecer o ide de Cristo, de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Deus cuidará de vocês, Ele vai providenciar, Ele vai cuidar, Ele vai livrar. Vocês vão passar por muitas coisas, mas Deus estará com vocês. Eu vou mandar o meu Espírito para estar com vocês até a consumação dos séculos. Lembra que eu sou o pão da vida, que eu sou o pastor de vocês, que eu sou o suficiente para vocês. E tudo aqui nós podemos tirar como uma mensagem de Jesus. Obviamente, aqui eu estou usando os outros evangelhos para explicar isso também, mas fica claro que nesse desenvolver de Marcos, Jesus ele está sendo mostrado como alguém que tem a autoridade do Cristo, do pastor messiânico e do Filho de Deus, para alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixinhos, e para mostrar para os discípulos que os discípulos precisam entender quem Ele é. Vocês não podem mais dar essas mancadas, mas eles continuam dando mancada até Cristo ser revelado para eles, até na verdade o Espírito Santo vir em Pentecostes e selar todo o ensinamento de Jesus dos discípulos ali em Pentecostes, dando a eles o poder para eles fazerem realmente o que Jesus comissionou. E aí eles começam a missão deles, e a igreja de Cristo cresce no mundo ali na época, com a pregação do Evangelho e o discipulado de uma forma extraordinária. Tá certo? E aqui para a gente encerrar então, gente, só presta atenção aqui nas minhas, na verdade na anotação aqui do material de apoio. A provisão de Deus para seu povo sempre foi simbolizada por alimento. Olha que interessante. Eu vou fazer uma brincadeira, Por isso que crente gosta de comer, A gente fala, crente gosta de comer. Dá um prejuízo para os buffets aí, Não bebe, mas come. Tem buffet que está colocando até valor diferente para festa de crente. Já viu isso aí? Eu vi isso aí. Quando é casamento, não fazer casamento é de crente? Não, o valor é tanto. Que come mais do que bebe, Então o pessoal gosta de comer. É uma brincadeira, mas na Bíblia a gente vê assim que a provisão de Deus e as coisas de Deus muitas vezes é ligada ao alimento que é ofertado, que é oferecido, a banquetes e tudo. É muito interessante, O próprio Salmo 23, foi colocado diante de mim ali o que? Um banquete. Na presença dos meus inimigos, Deus está me dando algo, uma provisão, suprindo a minha vida, cuidando de mim,
A provisão de Deus para seu povo sempre foi simbolizada por alimento, desde o maná no deserto durante o êxodo, até o banquete messiânico de casamento escatológico. Não vai ter o casamento de Jesus com a igreja? No escatom, que fala nos finais dos tempos, não existe essa promessa do encontro. Jesus não vem buscar a sua noiva. O que vai ter ali? Banquete, festa, com comida. Graças a Deus. Olha que coisa boa, vamos comer. A condição humana lastimável pode ser vista quando? Na ausência de comida. A ausência de alimento de alguns lugares do mundo não é justamente um símbolo da extrema pobreza e da condição deplorável, vulnerável, lastimável do povo? Falta de alimento. Então essa é uma questão muito interessante, né? A condição humana lastimável pode ser vista na ausência de alimento, e a alegria da provisão de Deus se revela na ideia de um banquete. Ressalta-se aqui o fato de que quando Deus supre nossas necessidades, Ele o faz com fartura, sobrou 12 cestos, né? E nos dá mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então isso aqui, esse relato de um simples milagre, que para Jesus era tranquilo. As pessoas que não acreditam em milagre olham e falam: não, isso aqui é impossível, né? Paulo não multiplica. Meu irmão, não mesmo. Nós estamos falando de uma intervenção divina, óbvio, humanamente falando. Aí tem teólogos aí, você já ouviu falar que tem teólogo ateu, né? Então tem vários teólogos que não acreditam em Deus, né? São teólogos, estudam questões relacionadas à área da teologia, mas não acreditam em Deus e nem na Bíblia que eles lêem. Então, esses teólogos de cunho liberais e até uma abordagem social e tudo, eles tentam explicar esse milagre aqui de cunho social. Eles falam que não foi um milagre. O milagre foi que as pessoas estavam escondendo a comida, né? E as pessoas pegaram a comida que estavam escondendo e começaram a dividir. Essa é uma explicação, obviamente, para quem não crê em milagre. Como existe um relato, muita gente viu isso. Quando Marcos escreve isso, gente, ninguém podia falar que isso não tinha acontecido, porque as pessoas estavam lendo e leram, né? E tinha muita gente que foi testemunha ocular que viveu isso. Então você não tinha como negar o fato. Como não tem como negar o fato, vamos explicar ele de outra forma, já que a gente não crê em milagre. Mas não faz sentido. Se eu creio em Deus, Criador do céu e da terra, qual que é a dificuldade de Deus fazer coisas sobre-humanas? Você entende? Para a gente que crê em Deus, que criou tudo e sustenta tudo, Deus multiplicar pão não é um negócio muito difícil. Você está entendendo? É difícil para quem não crê, para quem fala: não, isso eu não consigo acreditar. Mas aí a pessoa não crê em Deus, ela tem que negar os outros, obviamente. Aí eles tentam negar um, mas aí se depara em outro que não tem uma explicação. E a gente vai ver, na verdade, não tem como explicar de outra forma. A explicação é o que está aqui. No fundo, a gente ou acredita ou não. Ou eu acredito que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Ele tem poder sobre a tempestade, Ele tem poder de multiplicar pão e peixe, ou eu não acredito. É simples assim. Não tem como eu ficar inventando historinha. Então a questão é: eu creio nisso. Essa palavra é inspirada por Deus. Jesus não é um homem qualquer. Ele era o Verbo eterno que se fez carne. Ele é o Criador do céu e da terra, que nasceu, foi gerado no ventre de uma mulher virgem. Então, ou eu creio nisso, ou eu não creio. Não tem como eu ficar explicando muito. Ou isso é verdade e Deus tem o poder para fazer isso, e eu creio nisso, então Ele é o Cristo, Filho de Deus, o único que pode me salvar. Se eu acho que Ele é só um homem natural, joga a fé no cristão embora, larga a religião. Porque todo o cristianismo bíblico, ele é montado, firmado em cima de quem Jesus é. Nasceu de uma virgem, era o Verbo eterno, sofreu, morreu na cruz,
ressuscitou e vai voltar. Se eu não creio nisso, não pode falar que você segue a palavra, não adianta ficar querendo torcer os textos. É melhor falar eu não acredito, do que querer fingir que é crente ou cristão e não acreditar. Então você não é. Melhor assumir. E as pessoas às vezes elas querem pegar um pedacinho da palavra de Deus, mas rejeitam outras coisas. Não dá, gente. Ou é tudo ou não é. Eu creio em Cristo ou não creio. Tá? Agora, como eu acredito nisso? Numa coisa tão humanamente absurda, quando o Espírito Santo nos convence. A nossa mente humana, ela não consegue nos convencer. Por isso que Cristo é revelado a nós. É isso que os discípulos estavam tendo dificuldade. Você vai ver que tem um momento que Cristo começa a ser revelado. Eles viam, mas peraí, ainda tinha dúvida. Até que o próprio Espírito de Deus usa um abridor de olho, né? Eu acho que o Espírito Santo tem um abridor de olho, né? Próprio, só ele tem esse abridor de olho, viu? Ele vai lá e destampa o olhinho em nós, e consegui enxergar, agora eu vejo, né? Agora eu vi a luz, estava em trevas e não sabia. Entende? Esse é o encontro que a gente tem que ter com a fé em Cristo e com a obra. Amém? Semana que vem a gente continua. Me ajuda aí a guardar o versículo 45 em diante. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado mais uma vez pelo Evangelho. Obrigado pela boa notícia de Cristo, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Verbo eterno que se fez carne, o descendente da mulher, que veio para destruir as obras do maligno, para nos perdoar os pecados, para nos reconciliar com Deus, nos tornar filhos de Deus. Senhor, e nos dá a missão de proclamar essas boas novas aos perdidos, porque, como diz a tua palavra, só o Evangelho é o poder de Deus para salvar a humanidade. Dá-nos sempre essa consciência, o poder para testemunharmos, o poder para falar de Cristo e do Evangelho. Dá-nos a clareza da obra e da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, a ti a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.